coração já não aguenta, porque faço parte dos ferramentas. É muita emoção pegar uma estrada com meus companheiros sem direção, de norte a sul, de leste a oeste. Já me chamaram de cabra da peste. Já não importa o que falam de mim, sou ferramenta, eu sou mesmo assim. No céu tá minha luz, na terra minha moto. Isso aí, meus amigos do T-Riders. Hoje eu me sinto muito feliz, muito honrado por trocar uma ideia com um grande irmão, o presidente Márcio Baeta. Lá no final dos anos 80, o pessoal andava com uma turma, com uma motos Ford, né? Aquelas motos já mais antigas, né? O Alcides e o Estranho, já amigos de infância, né? Andavam ali fazendo uns encontros de motos que tinham naquela época pela região. E como as motos eram mais antigas, elas geralmente davam problema, e não só as dele, como quase todo mundo, porque as motos eram mais antigas, mas não tinham tantas motos novas, né? E essa turma andava com um jogo de ferramenta incrível, né? E aí quando estragava alguma moto, além da deles, né, o pessoal dizia assim: pô, pega lá uma ferramenta lá com a turma da ferramenta ali para nós salvar. E assim se formou esse grande clube, né? Com um grupo, a Ferramenta, né? Que em 10 de dezembro de 1993 o pessoal fundou o MC Ferramentas, que levou até 1997 para colocar o MC do lado. Claro, a cena no Rio de Janeiro seguiu os protocolos mundiais, e esse grande clube, os Ferramentas, né? Ferramentas Motoclube Motorcycle. Eu vou deixar o presidente Baeta aí contar essa história. Grande irmão Márcio Baeta, conta para nós um pouco dos Ferramentas. Fala aí, beleza, cara? Foi muito honrado aqui poder falar do meu clube de ferramenta, e muito honrado do nosso motoclube, está muito prestigiado por esse trabalho que está fazendo. A gente tem visto outros, né? Outros clubes importantes, e realmente é uma honra para nós poder falar do nosso motoclube. Então, você falou a respeito do negócio das motos Ford. Realmente, na verdade, a questão, né, do Estranho, do Alcides, até de outros companheiros, outros amigos, né, não era nem só Ford. Ford foi o foco realmente do início do Ferramenta Motoclube. Ficou muito conhecido pelas Ford, a galera gosta muito de Ford. Mas em linhas gerais, cara, era uma moto, velha, entendeu? E a galera curtia muito a Ford. E, uma peça de Ford é difícil, não tinha negócio de essa parada de, internet, e como tem hoje, tá fácil, né? É complicado, tinha que fazer peça, adaptar peça, às vezes não dava certo. Assim como na rádio também acontecia isso, né? Antiga. Então a galera ia viajar, bicho, já contando que ia dar algum problema, né? Então o neguinho levava, dividia as ferramentas, levava quase uma oficina. Ó, você leva isso, você leva isso. Muitas vezes até nem quebrava a moto, mas realmente, em função da galera acostumar com a questão dessa galera, né? O Estranho, do Alcides principalmente, e outros irmãos, tá sempre com muita ferramenta. Quando acontecia alguma coisa, ele falava: meu irmão, aí, aquela malucada de ferramenta estão aí, né? A galera das ferramentas estão aí. Isso foi criando virou realmente um estigma, né? Pode falar assim, marca registrada. E aí o Estranho teve essa sacação do nome por conta disso. Realmente, foi dessa forma que começou a acontecer o motoclube Ferramenta no começo, depois Ferramentas, mas começou assim realmente. A parada
da amizade que o Alcide já tinha com o Estranho, né, de muitos anos e tal, infância mesmo, conforme você falou. E junto com alguns outros amigos também, que acabaram que não firmaram junto, né, na parada do clube, mas fazia parte daquela galera. E com o negócio da ferramenta, né, do nome e tal, a pegada que o Estranho se ligou, sacou e tal, eles fizeram uma camisa. E em 93, esse desenho da camisa passou para o colete. Eles fizeram os coletes, inclusive era um colete assim, muito característico, que ele era quase uma marca registrada de ferramenta também na época. Era um colete assim com a costura, era de couro, tipo aquele couro cru, né? Chama, acho que é isso que chama, que tudo amarradinho com tira de couro e tal. Era meio que padronizada a borda né? Com aquela parada e tal. E passou por colete, e em 93 foi realmente criado o ferramenta, né? Motoclube, né? Da galera que andava junto, entendeu? E aí, começou, a rodar, a galera viajando e tal. Um evento que tinha aqui no Rio, né? Do Rio para São Paulo, na verdade, né? Famoso, chamava Moto Romaria, só é até parecido. A ferramenta foi um dos clubes que estava dentro daquilo ali, movimentando aquilo. O cenário estava começando a inflamar, né? Aqui no Rio de Janeiro, como você falou já, né? Nos anos 90, começando a inflamar. E a gente aprendendo como é que era essa coisa, né? E aí, aprendendo com os mais antigos, entendeu? Balaio, um clube que a gente sempre se inspirou muito, estava sempre na Rua Ceará, sempre trocando ideia, sempre, como aprendendo com os caras, né? Absorvendo. E assim a coisa foi andando. Foi chegando mais gente, foi entrando mais uma galera, a coisa foi tomando mais corpo, o clube foi amadurecendo, né? Muitas coisas hoje, o pessoal, mas a ferramenta, ficou mais assim, mais rígido, mais pesado, mas isso. Não, cara, é um amadurecimento, é natural. E aí a coisa foi andando, entendeu? Foi desse jeito. Isso aí, Fábio, mas eu acho que é isso aí mesmo, cara. O amadurecimento, né, da cena do clube, a experiência, né, vai fazendo com que o pessoal vai se tornando um pouco mais rígido, que na realidade não é rigidez, é convivência, né? Eu acredito que pela proximidade de vocês com os balaios, né, vocês aprenderam um pouco dos protocolos mundiais. Eu acho que por isso que em 93 vocês fundaram o clube e só foram colocar o MC nas costas, né, a partir de 97. Diz uma coisa, a pegada sempre já foi ela mais dentro do tradicionalismo, né? O clube sofreu alguma transformação nesse período aí, né? Houve umas trocas de colete, de símbolo, né? De imagem. Por que houve isso? Pode me dizer aí, Fábio? Não, de fato o escudo foi modificado em função de algumas coisas, né? A questão do tamanho das letras, para ficar mais visível. Acrescentou-se o S, que era ferramenta, virou ferramentas, passou a ser ferramentas. E a questão também do formato, né? Do layout do escudo, do posicionamento dos pads. O MC passou a ficar de um lado só, juntinho ali, o MC num pad só. E as letras ficaram mais visíveis, né? Ficou mais fácil você identificar o escudo do clube, assim, você olhando, você via com mais facilidade. E aí o Estranho, veio com essa ideia, a gente concordou, tirando o fato de ter trocado a caveira, que eu mesmo fui contra na época. Não gostei, eu acho que a caveira original tinha que voltar, conforme voltou, porque aquele desenho original, da época do escudo, ainda que era no bordado manual, ainda era um troço bem... Aquilo fazia parte da história do clube, a caveira original, com aquele lenço verde e amarelo, né? Então a gente continuou o formato que foi feito no segundo colete, no segundo escudo, porém a gente voltou com a caveira com o capacete e o lenço,
original do clube, dos clubes inferior, né? Dos clubes original mesmo, o primeiro. E só com a montagem, né? As ferramentas passaram para a parte de trás da cadeira, saíram da testa, passaram para trás, no lugar dos ossos. E aí, hoje é o escudo do clube, que é o definitivo. Entendeu? Esse não... Fizemos até um documento para não mudar mais isso. Grande Baeta! Cara, uma coisa que eu admiro muito o clube de vocês, os Ferramentas, porque os Ferramentas começaram aí com o Alcide, com o Estranho, amigos, né? Andando com as suas formas, juntaram mais alguns, né? E a necessidade de praticamente levarem uma oficina junto, acabaram sendo conhecidos por Ferramenta, né? A turma do Ferramenta, que mais adiante, final da década de 80, montaram aí as suas camisas, né, com a identificação, e aonde fundaram um clube, não sei se pela proximidade de dois clubes grandes, né, que é os Balaios, original do Brasil, e os Hell Angel, aí os protocolos mundiais foram seguidos, né. Então vocês fundaram um clube com estatuto, regimento interno, né, já brasão, mas levaram alguns anos, né, como deveria ser com todo clube tradicional, para colocar o MC do lado. E aí veio a evolução, né, com a experiência, né, evoluíram no brasão, voltaram com o brasão melhorado, né, dentro da história do clube, que tem uma curiosidade, né, que quem bordava esse brasão de vocês era uma senhora, né, que o marido não deixava porque consideravam coisa de bandido, né, de marginal, né, que era o que a gente era conhecido na época. Meu querido presidente Márcio Baeta, meu irmão, me diz uma coisa. Tu entrastes no clube em 99, 2000, né? O Estranho e o Alcides fundaram. Com quantos eles fundaram esse clube, né? Com quantos foi em 93 que eles fundaram? E em 97 houve a entrada do MC. Houve alguma reforma na questão administrativa? O clube é linear? O clube é piramidal? Como é que funciona os Ferramentas? O clube, segundo a história e tal, além do Estranho do Alcides, tinha mais um outro brother, o que eu já falei, né, até nele aqui, no Leleco. Inclusive, ficou fora do clube um tempo e voltou. Em 2014, 2015 ele voltou. Depois de ter voltado, voltou naquele processo normal, né? E não voltou com o escudo fechado, voltou, passou um período de novo, né? O trâmite normal. Depois veio até ser presidente do clube há pouco tempo, mas para ser mais precisamente antes de mim, o presidente era o Leleco. E eram 5. Eu sinceramente não lembro direito quem eram os 5, porque alguns saíram logo no começo, né? Logo no começo. A questão da formação de clube, já no conceito de clube, com MC, conforme você está falando já e tudo, na colete e tal, tinha o presidente na época, que era o Alcides, né? O Alcides era o presidente. Depois se criou o conceito, né, do funcionamento normal de motoclube. Criou-se não, vou te falar. A gente usou o que é o normal, né, o que é o padrão. O presidente, vice, sargento, né, o diretor financeiro. Criou-se a diretoria. Né? Essa diretoria hoje são 5. É assim que funciona. E o que a diretoria decide, o clube acata. No começo não, no começo o Alcides era o presidente e acabou, era o presidente e acabou. Depois não, depois a coisa foi se estruturando, conforme você mesmo falou, e é da jeito que funciona. Na época que a gente estava aprendendo, hoje tem muita coisa que já está aí, como você já falou em outros vídeos seus, hoje tem muita coisa que já está aí para a pessoa poder, se quiser fazer o correto, faz. Na época a gente estava aprendendo, entendeu? Foi desse jeito. Exatamente, né? Na realidade, quando se começou, anos lá atrás, não se tinha informação, né?
até mesmo os clubes maiores também estavam aprendendo, né? E alguns mantinham a informação mais fechada para eles, né? E a gente vinha aprendendo, e tudo é evolução, na realidade é uma convivência, né, o Baeta? O que só o tempo vai mostrar essa convivência, né, e a necessidade de determinadas coisas, né? Não adianta, nada vem pronto, a gente cria uma realidade porque a gente está criando uma família, né? E isso o clube de vocês começou com poucos e foi expandindo, e é realmente uma grande família. Eu sei de caso do clube de vocês, né, de cancelarem uma festa de aniversário do clube, né, para poder ajudar um irmão financeiramente, porque naquele momento precisava. O clube, né, usou do caixa para fazer isso com um membro do clube. Isso é irmandade. E isso só se cria ao longo dos anos. Baeta, e quando começou o clube a expandir? Quando é que o clube começou a crescer, passar para outros estados aí? Fala esse detalhe aí para nós. Não, realmente, houve uma questão de um brother que uma vez ia sair do clube, por motivos financeiros, e na época a gente, achou melhor cancelar a festa para ajudar esse irmão. E foi muito bom isso, entendeu? Foi muito legal, porque o cara não saiu do clube. Naquele momento, depois ele veio até sair, mas isso não vem ao caso, né? Foi uma situação que não é relevante para agora, mas nós fizemos isso porque a gente achou que era o que deveria ser feito. A questão do crescimento para outros estados veio a partir de uma questão de outros brothers em outros lugares, ficar sabendo da história do Ferramenta, se interessar, procurar conhecer o Ferramenta, né? Inclusive o primeiro deles foi o André Batata, né? Lá de Minas, que é o diretor da sede de Minas Gerais, e veio ao Rio conversar com a gente para saber, porque tinha vontade de levar o escudo lá para Minas, gostava da história do clube e começou a colar mais com a gente, entendeu? Foi assim, o pessoal conhecendo o clube, até mesmo por questão de hoje em dia tem muita coisa da internet, também de foto, ninguém vê vídeo, e a galera começou a viajar mais, então o pessoal começou a conhecer a gente mais em outro estado, e a coisa foi tomando aquele corpo, a galera vai descobrindo e vai querendo entender, vai se interessando, e aí foi acontecendo. Minas Gerais, tem um outro irmão lá de São Paulo, que é o Renê, que está lá, com o escudo dele lá em São Paulo. Nós temos um outro em Curitiba. A coisa foi desse jeito, o pessoal foi conhecendo a história, vai se identificando, vai procurando chegar perto para ver como é que é, e aí a coisa foi fluindo. Hoje nós temos uma sede lá, né, a galera de Minas, muito bacana, por sinal, é uma galera muito boa, tenho muito orgulho deles lá com a gente. E os outros irmãos também, né? Tanto o Renê, de São Paulo, como o Marcão lá de Curitiba, e a coisa está acontecendo assim. Mas é exatamente assim que se forma, né, o Baeta? O clube começa a rodar, né? Porque grandes clubes rodam de moto, né? E vão levando essa filosofia dessa irmandade conquistada ao longo dos anos, né, além fronteira. E isso vai fazendo com que o outro se identifique, né? E aumentando a família, né? Baeta, tu fosse PP do Alcides, né? Que foi o fundador, primeiro presidente do clube, né? O cara que praticamente idealizou, fosse afiliado dele, né? Fosse formado por ele, tanto que és um grande presidente hoje, estás presidente do clube, né, cara? Me diz uma coisa, como é que foi a conviver com essa grande pessoa que foi o Alcides, e como é que foi perder ele, cara? O que isso causou no clube aí, meu irmão? Cara, realmente, eu tenho a maior honra, bicho, de ter sido PP do Alcides, na verdade até mesmo convencido pelo Alcides a entrar pro Ferramenta, porque como acho que eu conversei contigo no outro papo que a gente teve,
que eu, porra, quando eu comecei a andar com as ferramentas, eu não queria ser de motoclube, não queria ser, eu queria andar de moto, mas não queria ser de motoclube, não queria aquela coisa da regra, do compromisso, aquela coisa que o motoclube traz, né? Um motoclube assim, sério, traz. E eu não queria, inclusive, porra, tinha a galera já, o irmão meu de infância, na época que começou a andar junto, também entrou por ferramentas e eu não entrei, né? O próprio Leleco também, que já era, a gente morava próximo na época, ele era de Caxias, né? Mas eu moro em Niterói, e ele morava próximo, cansou de me chamar, e eu escorregava pra caramba, não, e o Alcide veio num papo comigo, conseguiu me convencer da forma muito simples, ele falou que, pô, tudo que você pedia eu já fazia, eu estava com o clube, já andava com o clube, procurava estar sempre com os irmãos, eu entrei, comecei a andar com o clube em 98, na verdade, e em 2000 eu entrei efetivamente para o clube, segundo ele mesmo, pô, entra para fazer uma experiência, essa experiência está até hoje aí, onde eu estou. Cara, perder o Alcides foi uma coisa de quase que perder uma referência, na verdade, né? O clube ficou meio assim. O Alcides era um cara que era. Esse dia eu estava conversando até com o irmão do Balaio, né, que conhecia muito o Alcides também. O Alcides era a imagem do clube, entendeu? Mas fez parte também, ajudou a gente a amadurecer também, entendeu? Para poder, porra, porra, o Alcides saiu, na verdade, ele faleceu, ele saiu do clube e depois ele faleceu, anos depois. Mas mesmo sem estar no clube, ele era uma referência com a gente ali, ele estava sempre com a gente, as festas que a gente fazia. E quando realmente, porra, o Alcides saiu de cena de vez, né, nos deixou, a gente já estava com outro presidente e tudo, mas a saída do Alcides do clube foi aquela coisa de falar, meu irmão, a gente tem que criar a identidade do clube mesmo sem o Alcides. Foi complicado, mas tá aí, ferramenta tá aí, conheço sempre na lembrança, conheço sempre como referência muitas vezes, em várias situações. Eu cito muito o Alcides, em várias situações. Baeta. Só imagino o que é perder uma referência, né? Mesmo ele já tendo saído do clube, mas sempre junto, porque na realidade é uma raiz, né, cara? Quando precisava de alguma coisa, trocar alguma ideia, tava ele ali, né? Mas a vida é assim, né? A gente não fica para semente, a gente deixa um legado, a gente deixa uma história. E ele fundou e deixou um grande legado que é os Ferramentas, né? Esse grande clube tradicional, né, que se formou ao longo dos anos, né? Aí no Rio de Janeiro e vem além de fronteiras. Meu irmão, todo clube ele tem uma filosofia, né? Ele tem uma mentalidade, ele tem uma proposta para os seus clubes, para os seus associados, para os seus membros. Fala um pouco como é o Ferramenta, qual é o pensamento, como é o sistema dos Ferramentas, né? Como um clube tradicional, né? Ele exige moto, como é que é o sistema de conquista, né? Quanto tempo leva para se ter uma meritocracia, né? Quanto tempo se leva para se formar realmente? A filosofia do Ferramenta, né, de forma original, é o seguinte: andar de motocicleta, rodar de moto, meu irmão, ir para outro estado, estar com os irmãos curtindo, porra, conhecer gente, trocar informação. Porra, trocar informação é tudo. Eu costumo dizer que a função do ser humano é passar informação, né? Essa, para mim, é a função do ser humano. Eu aqui na oficina eu falo direto às vezes, porra, a pessoa me liga para tirar dúvida, eu passo, explico o que eu puder fazer, porque eu acho que a função nossa é passar informação adiante e trocar informação. Porra, cara, e andar de motocicleta, curtir um rock and roll, tomar uma cerveja, meu irmão, viajar, chegar em outro estado, parar lá, meu irmão, porra, como a gente vai lá pra festa de Minas que teve agora, né, foi em setembro, chegamos lá, depois de ver os irmãos, troca ideia, bebe cerveja, fica doidão lá com os caras, depois escuta um rock and roll, e essa é a filosofia. A filosofia do Ferramenta é essa: andar de motocicleta, curtir em cima da motocicleta com os irmãos e, meu irmão, conhecer mais pessoas, né, de outros clubes, né?
como a gente já fez aí, e chega em outros lugares, o pessoal recebe a gente bem pra caramba, acolhe a gente. Agora há pouco tempo tivemos irmãos aqui do Pitero aqui no Rio, a gente ficou com os caras aqui, porra, foi muito bom, rapaziada maneira demais. E essa é a ideia. A questão da graduação, motocicleta, né? Você perguntou. Na verdade, o ferramenta quando começou, não tinha essa coisa do estilo de moto. Depois a gente foi colocando uma cilindrada mínima, entendeu? Para poder rodar. Atualmente, a gente pede que o cara, para segurar o cara dentro do clube, o cara tem que ter moto custom, né? Pode ser uma Virago 250, pode ser a Shadow, uma boa moto por sinal, e outras que tem aí. Mas o lance todo é estar com uma moto boa para viajar e a gente conseguir, meu irmão, ter segurança, né? Porque às vezes o pessoal fala, cilindrada não importa. Importa sim, cara. Importa sim. Entendeu? Cilindrada importa. A cilindrada é questão de segurança. De uma ultrapassagem, uma situação do tipo. Entendeu? No clube, o cara entra, né? Convidado por alguém, começou a andar com a gente, ele entra, ele pega o colete liso, essa tarjeta que eu tenho aqui, ó, suporte. Ele começa a usar isso como suporte do clube. Na verdade, nesse momento, ele, não é do clube, ele não tem obrigatoriedade realmente nenhuma com o clube, mas é onde a gente vai vendo como é que é o cara, a iniciativa do cara, comportamento, né? Enfim, e fica ali cumprindo as obrigações do clube. Depois de 6 meses andando com a gente vendo, frequentando a reunião e andando com a gente passa o cara para PP. Uma vez que ele for PP, é no mínimo mais 6 meses, entendeu? Para poder ter uma outra avaliação dele. Se isso acontecer próximo à data, por exemplo, da festa, né? A festa nossa é a festa que normalmente a gente promove os caras na festa, né? Promoção assim de meio escudo e escudo. O cara pegou o meio dele, pegou a frente do colete, PP é só a frente, pegou a frente do colete, em outubro, por causa do tempo que ele entrou, 6 meses, pegou em outubro. Ele não vai pegar em dezembro o meio, né? Só na outra festa, do outro ano, que aí nós vamos avaliar o cara, se o cara firmar, ele vai a meio. Depois, só no outro ano, né, se firmar, ele fecha o colete, a caveira toda, né? Fecha o colete, né? O escudo todo. E tem que ter as viagens com o clube, o cara tem que estar junto, entendeu? As viagens oficiais, inclusive. Uma delas é a viagem nossa até Minas, para poder participar da festa lá dos irmãos lá de Minas e tal. Viagens com a gente em outras viagens que a gente marcar. Mas basicamente funciona desse jeito aí. Esse é o período aí. Varia dependendo quando o cara entra, varia de 2 anos e pouco a 3, para o cara fechar o colete, lógico, se ele merecer. Meu irmão, é a famosa convivência, né? O cara vai ser avaliado pelo clube, por todos os irmãos, e também vai avaliar o clube para ver se é isso que ele quer, né? Porque na realidade se veste primeiro as cores e a filosofia do clube no coração, né? É no coração que a gente veste primeiro, para depois vestir o brasão no colete, né? Tu falaste que tiveram a visita aí dos Pitero, né? Grande clube dos Pitero, o Alisson Douglas, né? Um grande parceiro aí dessas entrevistas, né? O Douglas dos Pitero Dactyl, ele tem uma loja virtual com as camisetas, né? Com estampas muito bonitas, está na descrição do vídeo. E o Carlos Lopes também, né? Do Clandestino aqui do Rio Grande do Sul, ele tem a CL Produções, tudo para evento de moto aí, que precisar, luz, palco, iluminação. São 2 grandes irmãos que me apoiam aí nesse projeto. Baeta, a conquista de um irmão, né? Que muita gente pensa que quando o cara veste, consegue graduar, né? Se formar, os compromissos diminuem.
É muito pelo contrário, esses compromissos só aumentam, né, mano, velho? Esses compromissos só aumentam a responsabilidade. E voltando à questão dos Pitero, a festas, né, quando se fala, a gente tem os real biker, né, que são os verdadeiros, reconhece verdadeiro. E hoje a gente busca, né, mais esse tipo de encontro, né, mais voltado à nossa filosofia do tradicional, né. Às vezes a gente explica isso e as pessoas não entendem. Meu querido, eu queria que tu me dissesse como que os ferramentas e tu, esse grande motociclista aí, enxerga a cena atual de hoje. Cara, o cenário, a cena que nós estamos vendo hoje, como você mesmo já havia, né, comentado, falado num outro vídeo seu, perfeitíssimo aquele vídeo, inclusive. Porra, tem muita gente, cara, querendo ser sem nunca ter sido. É isso que eu tô vendo, sabe? A pessoa quer chegar chegando, poxa, sem realmente ter vivido aquilo, por fazer parte daquele cenário, se fantasiar, conforme você falou, né? Se fantasiar de alguma coisa que, na verdade, ele nunca viveu aquilo de fato, certo? Nunca viveu aquilo, não sabe realmente o que é aquilo. Então, cara, sei lá, vê uma série, vê uma foto, acha bacana e quer fazer aquilo igual, mas tá muito estranho, entendeu? Tá muito estranho. O Ferramenta também tem essa percepção, assim como vários outros clubes também têm essa percepção, né? A gente procura... você não vai destratar ninguém. Eu, particularmente, não tenho essa política de destratar ninguém. Eu procuro só evitar de ir a certos lugares, porque com alguns comportamentos eu não concordo, então eu prefiro evitar. Mas o Ferramenta, ele tem a seguinte política, cara. A gente respeita qualquer clube que respeite a gente. Entendeu? A partir do momento que respeita a gente, o respeito vai ser recíproco. Agora, aquela coisa de falar que é igual, que não é, bicho, não é porque, porra, tem coisas que são fundamentos que a gente acredita, entendeu? São preceitos que formam essa questão toda dos motoclubes, né? Quem realmente é do meio sabe do que eu estou falando. E tem algumas questões muito complicadas hoje em dia aí, com alguns problemas que nós já tínhamos superado lá atrás, né? E estão voltando, ou de guerras, interclube, alguma coisa assim, que eu sinceramente não vejo, cara, por que isso acontecer. Eu não consigo, na atual conjuntura, entender por que isso acontecer. Não cabe mais isso, eu penso. A frase é nossa. Verdadeiro reconhece verdadeiro. A gente respeita todo mundo tem seu espaço, né? Todo mundo pode fazer o que quiser. Mas o irmão não é para todos, a irmandade não é para todos. O respeito pode até ser, mas o respeito, né? O reconhecimento não é. Mano, velho, eu quero que tu fale um pouquinho sobre as formas, um pouquinho mais, algumas coisas sobre as ferramentas, algumas peculiaridades, sobre as foras, alguma coisa que ficou lá atrás. Fala aí para nós. Para você perguntar das foras é muito interessante, né? Porque a gente falou muito rápido, mas os Ferramentas realmente, cara, durante um bom tempo, no início mesmo do clube, quando o clube se estruturou mesmo como motoclube, ficou muito forte a coisa das for com a gente, né? Eu costumo dizer, na verdade, e é uma verdade, que aqui nos anos 90, 2000 ali, era difícil tu ver Harley, é muito difícil. Hoje eu tenho Harley, mexo com Harley, a galera tem Harley. Inclusive eu sempre fui doido para ter Harley Davidson, na época era garoto, desde que eu era garoto, mas era difícil. E você, quando escutava aquele monte de barulho de Harley chegando junto, você escutava, os balados estão chegando aí, porque era um clube que tinha mesmo só Harley, né? Aqui no Rio, então uma coisa... E os Ferramentas eram ronco de for. Quando escutava aquele monte de ronco de for chegando, misturado, 400, 500, KZ, que teve KZ no clube, né?
linda por sinal. Era aquele monte de ronco de for, era os ferramentas. Você podia ver assim, tivesse aquele monte de for parado, os caras sabiam que os ferramentas estavam ali. E isso eu achava muito bacana. Era quase o seguinte, para tu andar no ferramenta, quase, sem pedir, mas o pessoal quase falava, não vou andar com ferramenta não, porque tem que ter uma for. Os caras só andam de for. Isso depois acabou a gente perdendo essa coisa com as for, né? Porque as motos eram muito difíceis de também manter. Uma peça, pô, dificuldade danada. E aí foi vendo as motos mais novas. Ele se envolveu com triciclo também durante o período. Teve época que ferramenta tem bastante triciclo. Eu fabriquei triciclo, inclusive, junto com o irmão do clube. E perdeu-se essa coisa da for. Mas era muito bacana, cara. Era muito legal quando juntava aquela monte de for junto andando. Aquele ronco é lindo, né? Vamos ser franco. As for antigas, principalmente. E, porra, eu gosto muito de lembrar disso. Gosto mesmo. Porra, era muito gostoso isso, cara. Cara, mano, velho, cara, eu me lembro quando as ferramentas andavam só com as for, cara. Era uma loucura, cara. Os roncos das Ford, pra mim, sempre foram os roncos mais bonitos, 750, 400, 1.200, cara. Bah, que massa, cara. Baeta, me diz uma coisa. A sede de vocês, ela tá situada já há muitos anos no mesmo local, né? E a festa de vocês é em que época do ano? E a festa de Minas é em que época do ano? Fala aí para nós aí um pouquinho da localização e da festa de vocês, da data de vocês, dessa comemoração desse grande clube que é os Ferramentas, essa grande referência. Então, a nossa sede ela é em Jardim Primavera, né? Duque de Caxias, que foi onde começou o Ferramenta Motoclube, e a gente preserva lá porque ali é a matriz da coisa, né? Nós estamos hoje com a sede lá já há bastante tempo, no mesmo lugar. Foi na casa do Alcides, durante um tempo, na frente da casa do Alcides, a família Alcides tinha umas lojas que alugavam para o clube uma loja daquela. Já foi uma época, a sede foi ali. Já foi na casa do falecido, durante um período, na casa de um falecido irmão, Jorge Luiz, também. Ficou meio como sede, né? Não era nem sede, era na garagem dele. A sede mesmo foi na loja do Alcides. E depois, onde é o terreno que nós temos a sede hoje, lá em Jardim Primavera, Duque de Caxias. A nossa festa, ela é sempre ali naquela segunda semana de dezembro ali. Dia 10, às vezes cai para o dia 8, às vezes cai para o dia 12, fica sempre naquela questão ali. Sempre nessa época aí. Entre 8 a 12 de dezembro é a festa da matriz, né? O aniversário do motoclube, na verdade. E a festa é ali. Em Minas, era em outubro. Início de outubro. Só que nós temos um irmão no clube, que inclusive o apelido dele é Mágico, porque ele faz mágica mesmo, ele faz show de mágica. Por isso que pegou logo o apelido Mágico. Ele é até antigo no clube, bem antigo. Toda vez que chegava nessa época da festa, é a época do mês das crianças, onde se fazia muito show de mágica. Então ele muitas vezes não podia ir, porque ele deixava de trabalhar, deixava de ganhar dinheiro, porque é o lance que ele faz, né, para viver. Hoje até ele tem outro segmento, mas ainda faz show de mágica, porque é o que ele gosta de fazer, é de verdade. Então ficava sempre difícil dele ir. Então passou-se para setembro a festa de Minas e Lavras, até para atender a questão desse irmão, entendeu? É isso aí. Baeta, deixa uma mensagem tua, desse grande biker que tu és, né? Cara das antigas. Deixa uma mensagem do presidente dos Ferramentas e deixa uma mensagem dos Ferramentas Motoclube para todo esse pessoal aí que tem os Ferramentas como referência e para quem está conhecendo a história dos Ferramentas. Brother, olha só, a mensagem que eu posso vir a deixar, né, é a seguinte. Nós estamos na caminhada já, esse tempo aí que você sabe, né, desde 93, aprendemos muito, eu aprendi muito, continuo aprendendo, o clube continua aprendendo,
entendeu? A gente não sabe de tudo, ninguém sabe de tudo. Tem que procurar estar no meio de quem conhece, né? Mas um motoclube ele se constrói em cima também, cara, de história, entendeu? Em cima da realidade, sabe? É isso que eu tenho para passar, que o Ferramenta tem para passar. A gente, quando o Batata veio de Minas, por exemplo, para poder fechar com a gente aqui, para levar palavras, eu mesmo falei, pô, bicho, tem gente que era do clube que já faleceu, citando até o próprio Alcides, que nem tinha noção que o Ferramenta fosse chegar fosse ficar dessa forma. A ideia não era essa, só estar com os irmãos ali andando de moto, eram poucos irmãos. Depois a coisa foi crescendo. Mas foi crescendo não é com o intuito de ser grande, pra cacete, um monte de membro, não. Crescendo com maturidade, entendeu? E os integrantes também, né? Então, vamos procurar aprender com quem faz certo. Quem faz certo, sabe que está fazendo certo, procurar instruir, procurar passar informação. É o que eu procuro fazer. Já ajudei muita gente assim de que estava entrando em outros clubes que eu tenho acesso, conversar, explicar a forma de agir, forma de se portar, entendeu? Aprendi também com outras pessoas, né? A gente tem muito essa questão, né, cara? Vamos ensinar, vamos aprender, vamos ensinar o certo e vamos fazer nossa história em cima da motocicleta. Os irmãos, na estrada. A mensagem que eu posso deixar é essa. Forte abraço aí para todo mundo. Foi uma honra poder fazer contar um pouquinho do meu clube. Está sendo uma honra. Muito obrigado. Não tem mais o que falar. Eu gostaria também, complementando o que eu falei antes, falar sobre esse projeto aí que o Indy está fazendo junto ao The Riders, que isso é muito importante, né, cara? A gente poder contar a história de clubes, né? Clubes que estão na cena aí fazendo a caminhada ao longo dos anos de forma correta, para poder, inclusive, querer conhecer os clubes, né? Para poder a galera ficar sabendo das histórias e tal. E é importante, cara, essa questão de falar realmente, de instruir, de falar como funciona, como é que tem que ser, como é que deve ser. Não é como é que tem que ser, né? Como deve ser, entendeu? E esse projeto do Indy Estradeiro aí, que é um forte brother, entendeu? Um cara, que já viajou milhões de quilômetros em cima de motocicleta, conhece muito a cena biker, vive isso, curte, dá pra ver quando conversa com ele, assim, como eu já conversei bastante. E, essa coisa que ele querer mostrar a história dos clubes, explicar como funciona o motoclube, como é que se monta, como é que se constrói realmente uma instituição que é um motoclube. Eu, acho admirável alguém ter essa iniciativa, entendeu? De fazer isso que o Indy está fazendo. Eu acho muito importante, muito válido. Mais uma vez falo aqui, me sinto honrado em nome do meu clube de estar participando desse projeto, assim como outros clubes também famosos. Assim, não digo famosos, são importantes, né? Clubes antigos. E, só tenho a agradecer e, o que eu puder fazer para continuar ajudando, o clube está à tua disposição. À disposição do The Ride, está à disposição do Índio. A gente puder fazer qualquer projeto mais para frente que queira contar com a gente, vai ser um prazer. Porque é muito importante, é muito válido, muito construtivo isso. Something you can call your own. You never ride alone again. You never ride alone again. Foi uma honra, uma alegria demais trocar essa ideia aí com o Baeta para contar a história dos Ferramentas. Esse grande clube, essa grande referência que começou lá na década de 80, né? Levando uma oficina para arrumar as motos e ajudando outros irmãos, né? Que na época acabavam estragando suas motos e socorriam, sendo conhecido como a Turma da Ferramenta. E criando a sua história, criando uma camiseta, se formando esse clube já nesse período.
Em 93 eles oficializaram como UMC. Humildemente começaram a caminhada para 97 colocar o UMC nas costas, como seguindo um protocolo mundial de respeito, né? Com humildade, né? E olha só quantos anos. Expandir o clube além fronteiras do Rio de Janeiro, se tornando essa grande referência. Me lembro que nos encontros da região dos lagos ali, na década de 90, né? Quando eles chegavam era como se era uma tormenta, né? Quando chegava aquelas motos fora, aqueles roncos lindos, né? Daquelas várias motos chegando. Alcides criou uma família linda aí, hoje está no céu aí, percorrendo as estradas celestes, né? Mas deixou um grande legado. Ferramentas Moto Clube, um clube do Rio de Janeiro, um clube referência, um clube da história do Piniquim. The Riders. Fugiu. Ferramenta Motoclube. Caxias, Brasil. Já não importa que falam de mim. Eu sou.